Boa noite, igreja. Grande privilégio estar aqui nessa noite. Queria só reforçar mais 2 avisos. Amanhã temos reunião de homens pela Zoom. Se você quiser participar, confira o horário, pastor Osmar sabe de cor? 19h30, certo? E vamos ter também amanhã à noite uma reunião de oração aqui, às 19h30 também aqui no templo. Você está convidado a participar conosco amanhã, tá bom? Abri a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Antes de começar, eu queria liberar uma palavra sobre você que está aí de preto, abrindo a sua Bíblia aí agora mesmo, você mesmo. Sabe quando estava no momento de louvor, Deus mostrava assim a sua vida, a sua casa, passando por um momento de reforma, de mudanças. E lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, capítulo 15, vai contar a história do rei Asa, onde ele fez uma reforma também na nação de Judá. E Deus diz assim para ele, fala, olha, tenha certeza que eu estou contigo, enquanto você estiver comigo, eu jamais vou te deixar. E depois Deus continua dizendo, fala, olha, seja forte, não desfaleça o trabalho das suas mãos, porque o seu trabalho terá recompensa. Não sei qual é a reforma que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa nesse momento, mas eu quero te encorajar a ter a certeza no seu coração, para você não desfalecer o trabalho da sua mão, que a sua obra terá recompensa. Depois você lê essa passagem, 2 Crônicas 14, 2 Crônicas 15. Deus te abençoe. 2 Reis, no capítulo 4. Queria compartilhar com vocês uma história, até não sei quem tem visto, tenho postado aí toda semana. Comecei um projeto novo, chama Minuto da Fé, toda quarta-feira. Posto um vídeo inspirativo, uma palavra de fé para encorajar a sua vida, para abençoar a sua vida. Você quiser ver depois esses vídeos, está lá na nossa rede social, WR1app. Sou líder desse ministério do WR1, sou também pastor da Igreja Batista da Lagoinha. E lá na nossa rede social você vai poder ver vários vídeos que a gente posta toda quarta-feira. E nessa quarta-feira eu postei um vídeo que chama Emprestando Vasilhas. Quantos aqui assistiram esse vídeo? Só para eu saber aqui. Você vai ser abençoado 2 vezes, amém? Quem não viu o vídeo, você vê o vídeo depois e aí você vai ter a chance também de ser abençoado 2 vezes. E lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, vai contar uma história da viúva e do profeta Eliseu. Vai dizer assim que naquela época o profeta vivia ali na comunidade cheia de profetas, de seus discípulos, e a Bíblia vai começar dizendo que o marido dessa mulher morreu. O marido dela morreu e ela então se via assim numa situação de desespero, não tinha mais o homem da casa que trazia a provisão, e ele não só morreu, como ele deixou para ela uma dívida que talvez ela nem conhecia, e naquela época os filhos eram como bens que podiam ser transferidos. Então, se você não tinha dinheiro para pagar a pessoa, era normal a pessoa cobrar o seu filho como pagamento dessa dívida. E chegaram na casa dela, as pessoas falaram, olha, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos, porque você não tem dinheiro para me pagar. E era uma situação muito difícil, aquela mulher que tinha acabado de perder o marido, na Bíblia vai falar que ela fala para o profeta que ela não tinha absolutamente nada em casa, tinha 2 filhos, não bastava apenas ter sido tomado seu marido, chega as pessoas e fala, nós vamos levar também os seus filhos. Basicamente, ela teria toda a sua vida roubada, toda a sua vida destruída. E talvez você já escutou mensagens em cima dessa pregação, em cima desse texto, pregação em cima desse texto, que o profeta vai falar, olha, o que você tem em casa? E ela vai falar, a sua serva não tem nada além de uma vasilha e um pouco de azeite. E o profeta vai falar, olha, entra na sua casa, fecha a sua porta, pede um tanto de vasilha na região, que Deus vai encher todas essas vasilhas de azeite. E várias das pregações falam que Deus, obviamente, nunca vai nos deixar na mão, que Deus vai usar aquilo que você tem dentro de casa, que o seu milagre está aí mesmo na sua mão, não está lá fora. Mas eu queria te convidar nessa noite a gente olhar essa passagem por um outro contexto. Primeiramente, a gente vai ver aqui nessa passagem que a viúva, ela andava com Deus. O seu marido era discípulo de Eliseu, dos profetas, ela conhecia a palavra, ela conhecia o Senhor, ela vivia a palavra.
e ainda assim ela se encontrou num momento devastador. Muitas vezes nas nossas vidas nós achamos que andar com Deus é uma imunidade que vai te blindar de toda e qualquer situação que possa acontecer. Mas a verdade é que andar com Deus não nos isenta de passar pela chuva, mas nos garante que o Senhor estará conosco na chuva. E que passando pela chuva, Ele estando conosco, significa que o nosso barco não vai afundar. E na Bíblia dizendo que essa mulher era uma mulher de Deus, ainda assim passando por aflição. Por isso que quando orei aquele versículo do Salmo 34, que vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Porque às vezes quando nós passamos por aflições, você pode pensar, o inimigo pode tentar colocar na sua mente, ou as pessoas à sua volta podem tentar dizer, falar: olha, não está indo à igreja, não está dando dízimo, não está dando oferta, não está orando, não está jejuando, não está colocando o joelho no chão, não está levantando a mão no culto. Então é por isso que está essa situação acontecendo na vida. Por isso que ele está sendo amaldiçoado, como os amigos de Jó fizeram com ele. Mas isso não é verdade. A verdade é que mesmo andando com Deus, nós podemos sim experimentar aflições, mas o Senhor nos promete livrar de cada uma delas. Está lá no livro de Salmo 34, no versículo 19. Só porque passamos por aflições não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que Deus não te ama, não quer dizer que os olhos do Senhor não estejam atentos sobre a sua vida. Dificuldades são simplesmente oportunidades de vivenciarmos algo sobrenatural, de vivenciarmos o milagre de Deus nas nossas vidas. E nessa passagem aqui no livro de 2 Reis, você abriu aí a sua Bíblia, 2 Reis 4, vai dizer assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o seu servo, morreu, e você sabe que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Como eu falei, naquela época, se você tinha uma dívida e não podia pagar, os filhos eram considerados como bens que podiam ser transferidos. Eliseu então me perguntou: que eu hei de fazer? Diz-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. E ela pensou mais um pouco e ela falou: senão uma botija de azeite. Então o profeta disse a ela: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Eu disse no vídeo que gravei, que depois você vai assistir lá, que imagina só se essa viúva não tivesse vizinhos ou amigos a quem recorrer. Como que ela iria conseguir essas vasilhas? Quero que você use um pouco da sua imaginação hoje à noite para a gente construir essa história juntos. Essa mulher tinha perdido tudo, ela estava devendo, estava numa situação extremamente ruim. Naquela época, obviamente, todos ali daquela região se conheciam, todos estavam vendo a situação que ela estava passando. As pessoas vieram, pediram para levar os filhos dela como escravos. Certamente a região estava comentando, falou: olha lá, Deus amaldiçoando a vida da fulana. Olha lá, perdeu o marido, agora vai perder os filhos, não tem dinheiro, está endividada. Deve ser porque não está, servindo ao Senhor. Deve ser porque tem alguma coisa estranha. E as pessoas certamente começaram a falar, e cada um dando a sua opinião do que achava que estava acontecendo na vida daquela pessoa. E aí o profeta Eliseu fala para ela assim, fala: olha, pede muitas vasilhas na região, entra na sua casa e fecha a porta. E eu entendo que quando o profeta manda ela fechar a porta, é certamente para que ela não esteja com os olhos delas atentos a escutar essas fofocas ou o que as pessoas estavam dizendo a respeito da vida dela, mas que ela crê somente, como Jesus vai falar várias vezes, fala: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E é como se o profeta Eliseu falasse, ela falou: olha, entra para dentro da sua casa, fecha a porta, não temas o que os outros estão dizendo, crê somente. E ela então fala com os seus filhos para caminharem ali em torno da cidade, em torno do bairro, e começar a pedir vasilha. Eu quero que você imagine essa cena
aí com a sua imaginação. Os filhos dessa mulher caminhando, pedindo vasilhas, e o profeta faz questão de falar, pede muitas vasilhas e não poucas. E eles vão atrás de vasilhas e eu imagino que tem dois tipos de pessoas que foram abordados por esses filhos. Tinham aqueles que emprestaram vasilhas e tinham aqueles que não quiseram emprestar vasilhas. Seja pelo motivo que for, seja porque talvez eles podiam pensar que a mulher iria roubar a vasilha, talvez podia pensar que a mulher iria vender a vasilha porque ela estava endividada, talvez podia pensar que a mulher não era digna de receber essa vasilha emprestada, ou talvez não emprestaram as vasilhas porque tinham alguma coisa ocupando, ou porque a vasilha era que a avó de uma deu, ou porque ocupava um lugar dentro da casa e algumas pessoas reteram vasilhas e não quiseram emprestar essas vasilhas. Já muitos outros emprestaram as vasilhas para os filhos que chegaram em casa. A história continua dizendo, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Versículo 5. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela enchia as vasilhas. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um de seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas o seu filho respondeu, não há mais nenhuma vasilha, e então o azeite parou. Quero que a gente leia essa história e interprete essa história pelo ponto de vista do vizinho. O vizinho aqui nessa história, a vizinhança, foram pessoas usadas por Deus para o milagre acontecer. Pessoas usadas por Deus para o milagre acontecer. Como eu falei, se não existisse vasilhas, não ia existir um milagre da multiplicação do azeite. Se ela não tivesse vizinho, se ela não tivesse amigos, se ela não tivesse conseguido vasilhas, não ia existir, ela não ia conseguir experimentar desse milagre. Os vizinhos foram pessoas usadas por Deus para fazer o milagre acontecer. E aí, se você pensar, falou, o que foi que os vizinhos fizeram? Emprestaram vasilhas. Muito simples. Somente emprestaram vasilhas. Agora pense aí por um minuto, o que é que vale uma vasilha vazia? Que o profeta Eliseu faz questão de dizer, falou, vai, pede emprestado vasilhas vazias. Pede emprestado essas vasilhas. O que é que vale essas vasilhas? Aos olhos do homem vale praticamente nada. E Deus pega essas vasilhas vazias e enche todas elas de azeite. E os vizinhos que emprestaram essas vasilhas tiveram a oportunidade de abençoar e de serem usados por Deus para mostrar a essa mulher a fidelidade de Deus para com a vida dela. Simplesmente emprestando vasilhas. E você pode estar aí pensando, o que isso tem a ver comigo? Porque muitas vezes a nossa função é simplesmente emprestar vasilhas para aquele que está à nossa volta. Emprestar vasilhas. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, quantas vasilhas você tem emprestado? E quantas vasilhas você tem retido? Porque às vezes é muito fácil emprestar algumas vasilhas, mas outras vasilhas não é tão fácil assim emprestar. Aquela vasilha que seu amigo te deu de presente, a vasilha que sua mãe te deu, que seu pai te deu, a vasilha que era do seu avô, do seu bisavô, essa vasilha não é tão fácil de emprestar. Mas a outra vasilha a gente empresta. Talvez trazer uma doação aqui para a igreja, para a nossa caixa da Cidade do Bem, é uma coisa fácil de fazer, mas você orar por uma pessoa que você não gosta tanto, como Jesus ordena, orai pelos seus inimigos, orai por aqueles que te perseguem, emprestar uma vasilha para essa pessoa, aí você já não quer emprestar. Quantas vasilhas será que nós temos emprestado? Eu quero que você entenda que o nosso papel, na maioria das vezes, é simplesmente emprestar vasilhas. E emprestar vasilha é algo muito simples.
mas que várias vezes, por inúmeros motivos, nós acabando retendo essas vasilhas, seja pelo motivo que for, seja porque você não gosta da pessoa, seja porque você não foi com a cara da pessoa, seja porque você não gostou da palavra, seja porque você não gostou do louvor, seja porque o culto está tarde, o culto está cedo, seja porque a pessoa te maltratou, seja porque a pessoa não curtiu a sua foto, seja porque a pessoa não te deu um presente de Natal, e aí você acaba segurando vasilhas e retendo vasilhas em vez de emprestar vasilhas para as pessoas. E o nosso papel como filhas de Deus, é simplesmente emprestar vasilha. E às vezes pode parecer que a gente não tem nada. Como a própria viúva aqui vai dizer lá no versículo 2, preste atenção que ela começa dizendo: a tua serva, ela não tem nada. Aí na Bíblia vai colocar uma vírgula, que aí ela muda de ideia, ela lembra que ela tem uma coisa. E ela continua dizendo: senão uma botija de azeite. Às vezes pode parecer que você não tem nada, mas eu tenho certeza que você tem uma vasilha. Você tem a sua oração, você tem uma mensagem de esperança, você tem um testemunho, você tem a alegria, você tem a paz do Senhor, você tem relacionamentos, você tem amizades, você tem o Senhor ao seu lado, você tem Jesus dentro da sua vida. Só o fato de nós termos Jesus já significa que nós temos muito mais, infinitamente mais do que qualquer outra pessoa que não tem o Senhor. E às vezes pode parecer que o diabo pode tentar colocar uma mentira na sua mente, dizendo que você não tem nada para emprestar. Mas nós sempre temos uma vasilha. Sempre temos uma vasilha. Às vezes, quando nós retemos e não emprestamos vasilhas, nós estamos impedindo alguém de experimentar um milagre. E isso é muito sério. Às vezes, quando você retém e não empresta uma vasilha, você está impedindo alguém do seu lado de experimentar um milagre. Impedindo alguém de ver Deus. E muitas vezes nós cristãos somos um pouco egoístas. Eu quero que você me entenda o que eu estou falando, porque na maioria das orações que fazemos, quero te incentivar também a prestar atenção na sua oração. Às vezes você ora pela sua casa, pela sua família, pela sua situação financeira, pela sua saúde, pelo seu país, pelo prefeito da sua cidade. Raramente oramos pela nossa igreja, raramente oramos pelos outros, seja da nossa família da fé, ou seja de outras denominações, igrejas, religiões. Mas Deus não quer somente que as nossas vasilhas, ou que a vasilha da sua casa, seja cheia de azeite. Isso é uma visão muito pequena, você achar que Deus só quer que o seu casamento prospere, que a sua igreja cresça, que você seja curado. Deus quer não só encher as suas vasilhas, mas Deus quer te usar para encher as vasilhas de muitas outras pessoas. Como Deus fez aqui nessa passagem, 2 Reis, no capítulo 4, na Bíblia vai dizer que todas as vasilhas se encheram. Deus quer nos usar para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes, por causa do egoísmo, nós acabando retendo essas vasilhas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, vai dizer assim: a quem dá liberalmente, mais e mais lhe será acrescentado. Quem quer ter mais e mais acrescentado na sua vida? Está aí a chave para você ter mais e mais acrescentado na sua vida. Você dá liberalmente. Se praticar generosidade, no mesmo capítulo do livro de Provérbios, vai dizer: bem-aventurada a alma generosa, pois essa prosperará. Deus, Ele quer nos usar para abençoar pessoas que estão à nossa volta, mas cabe a mim e a você não sermos egoístas e darmos liberalmente para que as vasilhas possam ser cheias. É muito simples, o nosso papel é simplesmente emprestarmos vasilhas, porque o papel de encher a vasilha é de Deus. Deus faz a parte mais difícil, que é multiplicar o azeite, coisa que eu e você não podemos fazer.
que nós podemos fazer é pegar o que não vale absolutamente nada, que não está às vezes sendo usado, uma simples vasilha, emprestar essa vasilha e Deus vai encher cada uma dessas vasilhas de azeite. Sabe, lá no versículo 6 vai dizer assim, a viúva fala para o seu filho assim, fala, olha, traz mais vasilha para mim, porque já enchi todas aqui, trouxe 100, encheram a 100, preciso de mais vasilha. E o filho fala para ela assim, fala, olha, acabou as vasilhas. E aí vai dizer, não há mais nenhuma vasilha, ponto. E continua dizendo, e o azeite parou. Sabe o que foi uma das coisas que parou o sobrenatural de Deus nessa história? Não foi porque Deus não queria dar mais azeite. Não foi porque Deus se cansou de encher vasilha. Não foi porque Deus achou que já tinha demais e Deus não queria dar mais, porque na Bíblia vai dizer que Deus ele é um Deus generoso, que Ele dá infinitamente mais, faz infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou imaginamos. Então, o que é que foi que parou o milagre? O que é que fez o azeite parar? Uma das coisas que pode ter parado o sobrenatural de Deus foi o egoísmo. O egoísmo. Porque tinham pessoas que reteram vasilhas. Como as vasilhas acabaram, na Bíblia vai dizer, as vasilhas acabaram, não tem mais vasilha, ponto. Então o azeite parou. Por causa do egoísmo, muitas vezes nós impedimos o mover de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por causa de egoísmo, muitas vezes nós impedimos o mover de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que não quiseram emprestar vasilhas, seja pelo motivo que for. Sabe, nessa passagem, 2 Reis, no capítulo 4, existem dois lados da história, e eu não sei em qual lado que você está hoje à noite. Existe o lado da viúva, que aparentemente não tinha nada em casa, tinha perdido tudo, estava prestes a perder os seus 2 filhos, e ela falou, Deus, profeta Eliseu, eu não tenho nada a não ser uma vasilha. E contextualizando, o profeta Eliseu diz assim para ela, falou, apresenta o que você tem diante de Deus, porque Deus vai encher essa vasilha de azeite. O azeite na Bíblia, obviamente, representa a presença de Deus, o Espírito Santo. E ela apresenta essa vasilha e Deus enche, não só essa vasilha, como todas as outras que chegam para ela. E às vezes você está nessa situação, seja o momento que você está passando, pode parecer que a sua saúde, a sua situação financeira, o seu casamento, as suas amizades, a sua família, pode estar parecendo que está sendo desmoronada de frente aos seus olhos e parece que não existe mais esperança, mas eu tenho certeza que você ainda tem uma vasilha. E essa vasilha, ela é o seu coração, que você pode apresentar essa vasilha diante de Deus e Deus encher essa vasilha de azeite. Ou você pode estar do outro lado da história, você pode ser um vizinho que tem a oportunidade de ser uma bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta, simplesmente emprestando vasilhas. Muito simples. Eu fico imaginando o que aconteceu naquele momento, as pessoas pensando, falei, gente, por que tem filho, o filho da viúva está vindo aqui pedir vasilha, o que ela vai fazer com essa vasilha? Será que ela vai vender, ela vai doar, ela vai fazer um bazar para vender vasilha, ela vai quebrar, ela vai abençoar, ela vai amaldiçoar, ela vai fugir? O que ela vai fazer com vasilha vazia? Não cabe a mim e a você ficarmos pensando e imaginando tais coisas, cabe a mim e a você simplesmente abraçarmos a causa e emprestarmos vasilhas para que Deus possa encher as vasilhas daquele que estão às nossas voltas. Sabe, muitas vezes nós como igreja reclamamos e falamos
de várias situações que podem acontecer, mas poucas vezes tomamos a posição de emprestar vasilhas para as pessoas que estão à nossa volta. E emprestar vasilha, às vezes, é fazer uma oração, às vezes é fazer uma ligação, às vezes é dar um presente, às vezes é dar uma Bíblia, às vezes é liberar uma palavra profética, às vezes é orar por essa pessoa, às vezes é visitar. Nosso papel é simplesmente apresentar vasilhas, porque o que falta no mundo não é azeite. O que falta no mundo são vasilhas. Corações que querem ser cheios da presença de Deus. Pessoas que vão apresentar as suas vasilhas, vão tirar a sua vasilha do armário, apresentar a sua vasilha diante de Deus, para que Deus possa encher essas vasilhas. Nota aqui que na passagem, o profeta vai dizer para a viúva, falou, olha, procura, pede especificamente para a vasilha, ela teve que pedir, ela teve que fazer a sua necessidade ser conhecida. O que falta no mundo não é azeite, o que falta são vasilhas apresentadas para que Deus possa encher cada uma dessas vasilhas de azeite. Quero te convidar a ficar de pé. Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente mais e mais lhe será acrescentado. Eu quero te convidar a pensar aí no seu lugar, se você tem sido uma pessoa que tem retido vasilhas, se você tem emprestado vasilhas, se existem pessoas à sua volta, seja na sua família, nas suas amizades, no seu trabalho, que você pode emprestar vasilha, quais vasilhas você pode emprestar? Talvez seja uma oferta, talvez seja uma mensagem, talvez seja um convite, talvez seja uma ligação. Não preocupe o que será feito com essa vasilha. Mas apresente a vasilha para que Deus possa encher essas vasilhas de azeite. Então, como eu falei, eu não sei em qual momento dessa história, com quem você se identifica. Se você está com uma viúva que está passando por uma situação extremamente delicada em alguma área da sua vida, e pode parecer que não tem mais nenhuma esperança, que já acabou, que é o fim, que não tem saída. Eu quero te dizer nessa noite que você ainda tem uma vasilha. Você ainda tem uma vasilha. E Deus pode encher essa vasilha de azeite. Ou se você é o vizinho, que Deus possa te mostrar vasilhas que você pode emprestar para aqueles que estão à sua volta. Quero te convidar nessa noite a fazer assim com a sua mão, assim. Como se você tivesse duas vasilhas. Uma é a vasilha da sua vida. Seja a área que for, seja a sua situação financeira, seja o seu trabalho, seja a sua vida profissional, seja a sua vida sentimental, seja a sua saúde. E a outra vasilha que você tem para abençoar aqueles que estão à sua volta. E eu quero que você ore e peça ao Espírito Santo para te revelar nessa noite vasilhas que você pode emprestar e para quem que você pode emprestar essas vasilhas. E ore também para que o Espírito Santo possa encher essa vasilha da sua vida, do seu coração, do azeite do Senhor, porque na Bíblia vai falar que não faltou azeite, o que faltava eram vasilhas para serem enchidas. Se a sua vasilha estiver vazia, deixa que Deus encha a sua vasilha nessa noite. Permita que Deus encha a sua vasilha nessa noite. Se suas vasilhas estiverem guardadas no armário, pegue essas vasilhas e empreste as vasilhas para aqueles que estão à sua volta e que precisam, para que você possa ser um instrumento, um canal de bênção na vida dessas pessoas, para que você possa facilitar o milagre na vida dessas pessoas. Não seja você aquele que retém vasilhas. Não seja você aquele que está impedindo alguém de enxergar ou de experimentar o sobrenatural de Deus. Se apresente a vasilha do seu coração diante de Deus, para que Deus possa encher cada uma das vasilhas da sua vida de azeite.